Olá, seja bem-vindo. Sou Leidiane Lodge, sou terapeuta holística e vim falar com vocês sobre o Reiki, a terapia de Reiki. Se inscrevam no meu canal, deixem o joinha de vocês aí que vocês gostaram desse vídeo, para esse vídeo se espalhar mais e mais e mais para mais pessoas que gostam desse tema. A saúde com o Reiki, a nossa saúde com o Reiki. O Reiki cura. Eu ajudo as pessoas a curarem as suas dores físicas, emocionais e mentais. Que vocês possam ser bem-vindos a esse vídeo aqui, que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Reiki. O que é o Reiki? O Reiki, ele é um método de canalização de cura pelas mãos, com a energia, a canalização de energia. Então, a gente aplica Reiki com as mãos. A gente impõe as mãos no cliente, ou presencialmente, se estiver presente, ou a gente também faz a terapia de Reiki à distância. O Reiki tem esse benefício da gente se aplicar Reiki em outras pessoas à distância. Para aplicar Reiki, para você receber uma sessão de Reiki, você precisa de um terapeuta reikiano, para você se beneficiar dessa terapia de Reiki. E como foi que eu descobri isso? Ao longo do meu tempo aí com o Reiki, trabalhando com o Reiki, eu trabalho com o Reiki há mais de 6 anos, e eu fui descobrindo, através, como eu descobri esse método, como eu descobri o Reiki na minha vida. Eu fazia uma faculdade de homeopatia, e no último período, a minha professora, ela nos mostrou o Reiki, ela nos apresentou o Reiki, e eu fui iniciada no Reiki. Quando ela começou a falar do Reiki, da energia, que a gente não precisava de medicamentos, que a gente precisava apenas das mãos para aplicar Reiki. Aquela energia, logo aquele começo que ela começou a falar, aquilo me encantou. Eu gosto muito de energia. Então aquilo me chamou a atenção para trabalhar com o Reiki. E eu fiquei curiosa, com aquilo. Ela nos iniciou no Reiki, na terapia de Reiki. O primeiro período que a gente fez foi para Reiki presencialmente. A gente só poderia aplicar Reiki em outra pessoa com o cliente presente. Nesse período eu já estava trabalhando em consultório com homeopatias e florais, e eu mostrei a técnica do Reiki para os meus clientes, as pessoas que queriam fazer Reiki, que eu via que precisava de uma terapia que poderia ajudar elas. Eu apresentei o Reiki. E aí comecei a trabalhar com o Reiki, a divulgar o Reiki e melhorar as pessoas com o Reiki. Fui vendo que abaixava a febre, aliviava a dor, melhorava o sistema imunológico, traumas, bloqueios, medos em mim mesmo, Eu fui vendo que eu fui começando a ter mais foco, mais saúde, melhorando a minha saúde. Então, eu fui aplicando o Reiki em mim também, vendo resultados que o terapeuta precisa. E ao longo dessa caminhada aí, passou um tempo e eu estava aplicando o Reiki, Eu aplicava Reiki na minha avó, eu ia na casa dela 2 a 3 vezes na semana aplicar Reiki nela. E acabou ela tendo que ficar internada, não tinha como eu aplicar. E eu fui até a minha professora e pedi ela para me iniciar nos outros níveis de Reiki. A gente combinou um horário, eu voltei num outro momento e ela me iniciou nos outros níveis, que a gente passa por períodos de iniciação dos níveis de Reiki. E eu fui iniciada no nível à distância, que eu poderia começar a aplicar Reiki daquele momento em pessoas de outros lugares. Eu poderia aplicar Reiki de uma sala ao lado, eu poderia aplicar Reiki numa pessoa que estivesse no hospital. Eu poderia começar a aplicar Reiki para as pessoas de outra cidade, de outro país, não importaria onde que ela estivesse, se tivesse uma comunicação e fosse permitido que eu aplicasse Reiki, eu poderia aplicar Reiki. Então aí eu comecei também o meu trabalho à distância, de aplicar Reiki, aplicando à distância e presencialmente e vendo os resultados nas pessoas, de melhora rápida, de alívio de dores rapidamente. E comecei a ver os resultados. Quando chegou a pandemia, em 2020, que nós tivemos que ficar limitados com a não poder sair de casa, não poder atender as pessoas,
eu comecei a aplicar reiki mais ainda nas pessoas devido a trabalhar à distância. Comecei a aplicar reiki nas pessoas à distância. E as pessoas me ligavam, me mandavam mensagem no WhatsApp pedindo uma terapia de reiki para ajudar nesse momento, né, de crise, de pânico, de ansiedade. As pessoas que pegaram Covid, melhorar o seu sistema imunológico. E a gente tem dados, né, do Ministério da Saúde. Com a pandemia, o reiki, ele foi, né, instituído pelo Ministério Público. O reiki já é uma prática instituída desde 2006 para trabalhar, né, os terapeutas podem trabalhar com reiki, mas de 2020 ela foi instituída também como uma prática alternativa para o reiki, para melhorar o sistema imunológico. Teve muitos benefícios com a terapia de reiki na pandemia. Então eu já trabalhava à distância, atendia as pessoas, então para mim foi muito fácil aplicar reiki nas pessoas à distância. E eu fui vendo esses inúmeros benefícios. Qual o melhor momento de se receber uma terapia de reiki ou de se aplicar reiki? Não existe melhor momento. A gente pode se beneficiar de uma terapia de reiki no melhor momento pra gente. Eu aplicava reiki e ainda aplico, né? Mas eu fui vendo esses jeitinhos de aplicar reiki, aplicando reiki nos meus filhos. A gente ia viajar e eu aplicava reiki no carro. Eu pegava um cobertor, que não tinha como eu passar a mão neles todos, né? Eu tenho 4 filhos, então não tinha como eu pegar um por um e aplicar reiki. E eu pegava um cobertor ou uma toalha de banho, que sempre tá ali pertinho, enrolava ela e aplicava reiki nos meus filhos, pelo menos na imunidade, pra gente poder passear e eles nem ficarem doentes nesse período do passeio. Então eu fui vendo isso. E aí eu aplicava reiki quando chegou a pandemia mesmo, em 2020, eu comecei a aplicar reiki todos os dias nos meus filhos, no meu marido, em mim. Eu apliquei reiki todos os dias por 30 dias, em todo mundo. Eu ficava 1 hora passando reiki, né, de 5 em 5 minutos para todo mundo, ou às vezes 10 minutos em todo mundo. E a gente foi passando super bem na pandemia, sem ficar doente, sem passar mal. Claro que a gente fica com um pouquinho de medo, algumas, como fui falando dos traumas também, né? Mas foi tudo muito fácil pra gente, passando naquele período tão difícil que todos passaram. E pra gente, dentro de casa, a gente passou super bem com a aplicação de reiki. E fui vendo isso ao longo dos meus atendimentos, também à distância. Muitas pessoas que pegaram Covid, que me pediram sessões de reiki, que acalmaram, aliviaram a ansiedade, melhoraram o seu sistema imunológico. E foram incríveis os resultados com esse período. E aí, tem algum efeito colateral com a terapia de reiki? Não tem efeito colateral. A terapia de reiki ela pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação. Não importa se ela toma medicamentos ou ela não toma medicamentos, ela pode se beneficiar com a terapia de reiki. Os efeitos colaterais que às vezes podem acontecer, que eu chamo de exonerações, que às vezes é um queimor em algum ponto, vontade de fazer xixi, às vezes uma diarreia rápida, algum ponto doer mais, mas isso são coisas raras que acontecem. Para mim não são efeitos colaterais, são apenas exonerações que estão acontecendo ali, que vieram para curar. Pensamentos, vontade de chorar, pessoas que começam a lembrar de fatos, às vezes uma ideia, um projeto que você tinha guardado, ele volta à tona para você botar ele em ação. Tudo isso pode acontecer. Abrir caminhos para as pessoas com trabalho, o reiki também pode te ajudar nisso. Então tem muitos efeitos positivos, todos os efeitos positivos possíveis com o reiki. Não precisa de você tomar medicamentos. O reiki dá para fazer com energia, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não importa se você está aqui ou se você está em outra cidade, outro país, outra sala. É muito fácil de receber uma terapia de reiki. Basta você ter um terapeuta reikiano para te ajudar neste momento. A gente tem, né? A gente pode se perguntar: você já teve medo? Você já teve raiva, incerteza, dúvida, culpa?
medo de dirigir, medo de fazer um projeto, medo de seguir em frente, medo às vezes de, será que isso vai dar certo ou vai dar errado? Medo também, os reikianos, né? Eu tenho muito reikianos que me seguem, medo de se aplicar reiki, medo de se eu estou na posição certa ou se eu não estou. Então são inúmeras situações que a gente tem no nosso dia a dia que o reiki vem curar as nossas dores, as dores físicas, emocionais e mentais. Quando eu falo dores, às vezes não é dor fisicamente. Eu tô com o meu dedo doendo, eu tô com a minha mão doendo, eu tô com dor de cabeça. Às vezes é uma dor que tá doendo lá dentro. Às vezes é uma dor de falta de perdoar. Às vezes é uma mágoa que você carrega. Às vezes é uma fala que você não falou quando precisava e ela tá engasgada aqui. Às vezes é uma dor de cabeça, de nervoso. Um sono que você não dorme por preocupação. Então tem inúmeras coisas que a gente sente que o reiki pode curar, que você já teve isso, todo mundo tem. Um sentimento de culpa, de raiva, de medo, de ansiedade, de estresse, de crise do pânico, de situações que a gente parece que não consegue resolver, que está tudo parado, perdido, insatisfeito e a gente não consegue resolver aquilo. E o reiki vem nos ajudar a tirar esses bloqueios e curar. E o reiki, ele é reconhecido pelo Ministério da Saúde, a OMS. O reiki é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde desde 2017 para auxiliar as pessoas, né, no tratamento. Ele vem complementar qualquer tratamento que você esteja fazendo. O reiki ele é uma prática integrativa e complementar a qualquer tratamento médico que você esteja fazendo. Você não vai abandonar nenhum tratamento médico, você vai complementar com o reiki. E as pessoas que não têm tratamento médico, não precisam de nada e querem se beneficiar com a terapia de reiki, podem fazer a qualquer hora e a qualquer momento, que também funciona. Para você ter mais foco, clareza mental, aliviar o estresse, a ansiedade, tomar decisões que precisam ser tomadas, aliviar. Então são inúmeros os benefícios que o reiki vem trazendo para a gente. O reiki ele não possui contraindicações, ele só tem efeito positivo. O reiki pode ser feito em qualquer pessoa, em qualquer idade e em qualquer momento. Pode ser feito por plantas, animais, pessoas. O reiki pode ser para todos. O reiki ele é puro amor, amor puro, amor incondicional. O reiki ele é só amor e a gente distribui esse amor com a imposição das mãos nas pessoas. Esse amor maravilhoso que cura, a cura natural que o reiki traz para cada um. Esse método de cura que você não precisa de medicamentos. E é incrível. E ele alivia dores, ele alivia estresse, ansiedade, ele cicatriza feridas, ele melhora o seu foco, a sua ansiedade, ele traz crescimento espiritual, ele melhora o seu sistema imunológico, ele melhora a sua tosse, gripe, resfriados. Todas as pessoas podem fazer reiki. E eu agradeço, né, por vocês estarem aqui, por vocês terem assistido o meu vídeo até aqui. Que vocês coloquem aí, né, os seus comentários, deixem aí o seu like, se inscrevam no meu canal. E eu agradeço imensamente por cada um. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Um beijão.